A condenação baseada apenas no reconhecimento fotográfico vem sendo questionada por entidades de direitos humanos. Uma pesquisa feita pelo Colégio Nacional de Defensores Públicos e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro aponta falhas no procedimento e aponta também que a maioria das pessoas presas injustamente é negra. Quando alguém bate aqui no portão na minha casa, eu fico com medo, não sei o que pode ser, se pode ser novamente a polícia vindo com o mandato de prisão para mim. O desabafo é do Tiago, 27 anos, motoboy, negro, mora em um bairro pobre do Rio de Janeiro e é pai de 3 filhos. Apesar de nunca ter cometido nenhuma infração, já foi apontado como suspeito de 9 crimes e preso 2 vezes. O Tiago, ele teve a foto dele incluída em 2016 no álbum de suspeitos, porque ele teria ido auxiliar um colega que estava com um carro com defeito, e aí quando ele foi auxiliar a empurrar esse carro a guinchar, a polícia parou e esse carro era um carro furtado, roubado, e aí ele respondeu por um crime de receptação, e a partir desse momento a foto dele, em 2016, foi parar num álbum fotográfico, álbum de suspeitos, que a gente poderia falar da delegacia da 57DP em Nilópolis. Segundo estudo do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais e da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, o perfil de Tiago é o mesmo de 83% das pessoas presas injustamente: jovem, negro e pobre. E isso seria o principal motivo para ele ser reconhecido como suspeito de 9 crimes apenas pelo reconhecimento fotográfico. Os dados mostram ainda que no período de 2012 a 2020 foram realizadas 90 prisões injustas baseadas apenas em reconhecimento fotográfico e a maioria, 73, foi no estado do Rio de Janeiro. O levantamento revela ainda que as prisões equivocadas duram em média 5 dias até 3 anos. Tem outro dado interessante: como em investigação, quando há o reconhecimento, essa investigação para. O que eu achei muito interessante é a gente achou pessoas que estavam monitoradas quando foram reconhecidas fotograficamente, ou seja, daria muito bem para a polícia saber que não era aquela pessoa que estava sendo reconhecida, quem teria cometido aquele fato. Para o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, o reconhecimento fotográfico não deve ser usado como única prova em investigações, mas salienta que é fundamental para a identificação de suspeitos. A identificação pelo sistema fotográfico, ela ganhou uma certa cientificidade a partir do FBI nos anos 50 e 60. A identificação fotográfica, ela primeiramente não é o meio de prova principal, ela é um método. Ela não pode ser valorada como uma única conclusão de uma investigação e muito menos para alicerçar uma condenação criminal, conforme até o Supremo Tribunal Federal corretamente vedou. Em agosto de 2018, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, anulou uma condenação baseada apenas em reconhecimento fotográfico do acusado. E em fevereiro deste ano, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem acusado de roubo devido à falha no reconhecimento fotográfico. O tema gera polêmica porque também há registros de muitos crimes que só foram solucionados por meio da técnica. O delegado de Vila Velha, no Espírito Santo, afirma que por lá o método tem sido eficaz. O reconhecimento fotográfico ele é um procedimento amplamente realizado pela nossa delegacia, de modo que ele é efetivo e fidedigno, principalmente em 2 ocasiões especiais. Uma quando a testemunha conhece e já conviveu com o indivíduo a ser reconhecido, e no caso da pessoa ter tido um breve contato, um único contato, essa testemunha necessariamente tem que ser ouvida e fazer um reconhecimento fotográfico, de preferência no mesmo dia do fato, ou um dia após, para que essa imagem não fuja de sua cabeça. Bom, assunto polêmico, que gera debate. Para conversar sobre o assunto, eu converso agora com a professora de Direito Probatório da Universidade Alberto Hurtado, do Chile, a Janaína Matida. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Janaína. Boa tarde, Rafaela. Quero agradecer muito o convite para participar aqui do TV Justiça com vocês no Jornal da Justiça.
A honra é nossa em receber a senhora e falar sobre esse tema tão caro para a gente, né? Bom, cada caso é um caso, nós vimos ali realmente em Vitória, tem situações bem-sucedidas, mas infelizmente o Tiago que apresentamos na reportagem representa quantos milhões de Tiagos em todo o país, infelizmente, né? Como é que os tribunais vêm tratando essa matéria? Resumidamente, o que diz a legislação sobre o reconhecimento por foto? Bem, essa pergunta é ótima, Rafaela, porque ela denota justamente esse limbo em que nós estamos de uma regulamentação que seja adequada ao tamanho do problema, não é? Quando a gente olha para o artigo 226 do Código de Processo Penal, nós nos damos conta de uma legislação que ela foi produzida em 1941, não é? E ela faz sentido para as descobertas científicas daquele momento da nossa vida em sociedade. Hoje em dia, não mais. Nós sabemos que a memória humana ela não é justamente uma máquina de filmar, não é uma máquina capaz de cristalizar todos os fatos pretéritos. E aí, quando a gente vai para o artigo 226, a gente vê que naquele dispositivo existem alguns requisitos que deveriam, já naquele momento, ser presentes para que a prova de reconhecimento tenha algum valor confiável probatório. Quais são esses requisitos segundo o 226, né? O primeiro deles é a descrição que a vítima deve oferecer do culpado. Ou seja, esse é o ponto de partida. O segundo deles é o seguinte, é preciso fazer um alinhamento, não é? De pessoas parecidas. O problema desse segundo requisito é que ele fala de um se possível, ou seja, colocar o culpado, não é? A pessoa a ser reconhecido, o suspeito, não é? Se possível, com outras pessoas. E aí, o entendimento que foi sendo cada vez mais sedimentado até o ano passado era que a gente coloca outras pessoas parecidas, se possível. Se não tiver, tudo bem, não é? O STJ chegou a auxiliar nesse entendimento de que o se possível era meramente recomendatório, dizendo que reconhecimento, inclusive fotográfico, poderia ser realizado, poderia ser realizado e ele seria válido na medida em que fosse repetido em juízo. Isso tudo é muito pouco, não é? É muito pouco a gente entender isso e, felizmente, no ano passado, o STJ, através do julgamento de 2 H6, mudou o entendimento. O HC 598-886 de Santa Catarina, cuja relatoria foi do Schietti, e o 617-327 do Rio de Janeiro, com relatoria do Sebastião Reis Júnior, entenderam que não é possível mais que apenas o 226 seja realizado. E isso também foi importante porque jogou para cima a necessidade de que nós pensemos em protocolos mais adequados para a confiança a ser atribuída à prova de reconhecimento. E deu um recado muito claro para as delegacias de Polícia Brasil afora que sequer cumprem o 226, porque à medida em que o 226 até então era visto como meramente recomendatório, não é? E agora o STJ mostra para nós que é importante não apenas seguir isso, ou seja, não se trata de mera recomendação, é preciso seguir a descrição, o alinhamento justo, não é? Quando diz que tudo isso não é meramente recomendatório e ainda por cima diz, olha, é preciso olhar para as ciências, é preciso olhar para o que os reais especialistas na matéria dizem que precisa ser feito, esse é um caminho muito mais auspicioso para nós, muito melhor para evitar casos como o do Tiago Viana. Ou seja, é preciso cumprir o 226, nunca mostrar só uma pessoa, não é? É preciso partir da descrição que a vítima oferece, de modo que, por exemplo, o caso do Tiago foi um caso que ele nunca poderia ter sido exibido à vítima, porque o Tiago tem 15 centímetros a mais do que o real culpado. Então, partindo da descrição da vítima, fazendo um alinhamento justo e evitando sugestionamentos nas indicações que são comumente oferecidas pelos policiais, nisso nós já estaremos num momento muito melhor, em situações muito melhor para a mínima confiabilidade que o reconhecimento de pessoa precisa. Só para terminar essa primeira pergunta que você me fez, quando a gente fala de reconhecimento,
como estamos falando de uma prova dependente da memória, e a memória humana tem limitações importantes, nisso é preciso assumir de uma vez por todas que a prova de reconhecimento é uma prova que precisa ser corroborada por outras, ou seja, nós não podemos condenar ninguém e sequer oferecer pedidos de preventivo, o que é muito importante, com base meramente em reconhecimento de pessoa. Prova dependente da memória precisa ser corroborada por outros elementos probatórios, Rafael. Infelizmente, nosso tempo já acabou, porque o assunto rende tanto e o tempo voa, mas só para a gente finalizar o raciocínio, é importante também chamar a atenção da sociedade, né? Porque a gente está falando de pessoas negras, pobres, que nem sempre têm condição de pagar advogado, depende da Defensoria Pública, que não tem estrutura para atender todo mundo. Então, rapidamente para fechar. Um recadinho para a sociedade, para a gente chamar atenção a esse tema, que cada um tem que fazer o seu papel, o Estado, a Justiça Criminal, e o poder público e a sociedade, nós também, né? A gente tem que chamar atenção de que é um caso muito sério, olhar na rede social, ver a foto ali e apontar como culpado. É preciso que a gente desenvolva protocolos para a utilização de fotografias urgentemente, não é? Fotografia é algo que a gente está trazendo ali informações muito importantes dos sujeitos. A gente não pode condenar com base exclusivamente em se exibir uma fotografia. Então, vamos produzir protocolos para isso e, enquanto sociedade civil, temos de estar preocupados justamente com os riscos de condenar inocentes. Então, vamos estar de olho em tudo o que está acontecendo na Justiça Criminal a respeito do reconhecimento, em especial do reconhecimento através de álbum de suspeitos. Queria, inclusive, deixar um recado. O julgamento do Ângelo Gustavo, ele vai sair e é um caso que merece toda a nossa atenção, porque foi um julgamento, foi um reconhecimento feito por álbum de fotografia. Estamos de olho nesse caso também, vamos ficar atentos a esse caso, com certeza. Muito obrigada, Janaína, mais uma vez, pela sua participação. Boa tarde. Agradeço.